Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Nós iniciamos uma série de estudo agora sobre os pré-socráticos. No vídeo passado estudamos quem eram os pré-socráticos, apresentamos de modo muito resumido, muito didático, Tales de Mileto, que foi o primeiro dos pré-socráticos, considerado o primeiro filósofo também da Grécia. E hoje nós vamos estudar um pouco Anaximandro de Mileto, que foi discípulo de Tales de Mileto. É bom recordarmos que a preocupação destes primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, é explicar a origem do cosmos. Qual a substância que deu origem a todas as coisas? Qual o princípio? Qual a arquê? O princípio que originou todas as coisas. Para Tales de Mileto, como vimos, foi a água. Para nós, modernos, parece risório isto, que alguém tenha chegado à conclusão de que a origem do mundo, tudo se originou do princípio água. Mas nós devemos entender que estamos na fase aí embrionária da filosofia. A filosofia está se desvinculando do mito e esses filósofos chegam a essas conclusões usando o instrumental da razão. Se desvinculam do mito, das tradições, da poesia, de certo modo da religião também, da influência da religião, e querem aí, se perguntam, racionalmente, qual a origem de todas as coisas? Qual o princípio que originou tudo? Esses primeiros filósofos são, na realidade, grandes teólogos também, porque perguntar pelo princípio de todas as coisas é perguntar por Deus. Sem saber, eu me atrevo a dizer que esses homens foram verdadeiros teólogos, porque numa fase inicial da filosofia já fazem uma das perguntas mais fundamentais da nossa existência humana. Qual o princípio de todas as coisas? Quem criou tudo que existe? De onde vem tudo isso? Toda essa maravilha, toda essa ordem do universo. E Anaximandro, século VII, discípulo de Tales, vai aprofundar, vai dar a sua resposta também. Tales afirmou que foi a água, disse que foi a água. Mas Anaximandro vai dizer, não foi a água, porque a água é derivado já de outra substância. Ele vai usar o termo apeiron. Para Anaximandro, o que originou todas as coisas foi o infinito. Algo que está antes do finito e que não tem início nem fim. É algo indeterminado e infinito, que ele usa o termo apeiron para dizer isso foi o que essa substância que pré-existe, foi o que originou todas as coisas, tudo o que existe. É uma pergunta aí profundamente filosófica, e toda pergunta profundamente filosófica ela é automaticamente também teológica, Indiretamente aí ela está apontando para um mistério transcendente, algo que é indeterminado, que é infinito, que não se pode definir bem, que está na origem de todas as coisas. Ou seja, o mundo em si mesmo não possui em si mesmo a justificação da sua existência. Ou seja, Anaximandro nos ensina aí que se deve buscar como princípio de todas as coisas algo que está além deste mundo, algo que transcende. Não pode ser um elemento deste mundo, uma substância deste mundo material, visível, empírico. O fundamento da realidade é o apeiron, é este princípio indefinido, este princípio que não se pode medir, que está na origem de todas as coisas, que dá fundamento à realidade, que explica a realidade à nossa volta. Para Anaximandro, é interessante que para ele existem múltiplos universos. E aí podemos dizer que a física moderna bebe muito dessas fontes clássicas, porque Anaximandro já em seu tempo, no princípio ali do desenvolvimento da filosofia, já afirma isso, que existem múltiplos universos. A Terra é mais um universo no meio de muitos universos, de múltiplos universos que existem.
No entanto, ele afirmava que a Terra era o centro do universo. Era a mentalidade da época também, né? Ele dizia que a Terra era o centro destes muitos universos que existem. Ele realizou grandes experiências astronômicas, conseguiu medir o espaço entre as estrelas. Se diz que criou também o primeiro relógio solar. E é interessante, é uma característica desses filósofos, os pré-socráticos, né? Eles foram grandes físicos que pensaram a realidade com muita profundidade. Por isso que são clássicos. O filósofo clássico, o que são os clássicos? Aqueles que nunca vão estar superados. Aqueles que deixaram a contribuição para o pensamento, de modo que eles são imortais, né? Ninguém pode fazer filosofia, ninguém pode fazer ciência sem recorrer aos gregos, sem recorrer aos pré-socráticos, porque marcaram decisivamente a história do Ocidente, a história da humanidade, com a sua grande contribuição, né? Eram homens que pensavam com muita profundidade. E devemos aprofundar, ler bastante estes pensadores, esses grandes homens, porque eles fazem as perguntas essenciais da nossa existência humana. Infelizmente, o homem atual perdeu de vista um pouco essa capacidade de pensar em profundidade. O pensamento atual é muito raso, é superficial. Nós entramos no achismo, como que o critério da verdade, do bem e do mal é a minha opinião, o meu ponto de vista. Esquecemos de pensar a realidade com profundidade. Porque, de fato, perguntas como: de onde eu vim, para onde eu vou, qual a origem do mundo, qual o sentido deste mundo, qual é o fundamento, são perguntas que todo homem faz, desde o íntimo do seu ser, desde as suas indagações como ser humano. Por isso que todo homem é filósofo por natureza, porque quer saber o porquê das coisas, quer saber o porquê está neste mundo, qual o seu destino após a morte, quem originou todo esse mundo maravilhoso que vivemos. E os pré-socráticos colaboram muito neste sentido, né? E é interessante que Anaximandro traz essa ideia dos contrários também, né? O mundo é feito, né? Esse universo é formado pelos contrários também, né? Úmido, seco, né? Água, fogo. Aí essa ideia dos contrários, né? Frio, quente, mostrando que esse universo ele tem um fundamento, tem um princípio. Apesar deles estarem aí no início da história da filosofia, mas eles apontam para uma realidade, apontam para o fundamento da realidade. Essa realidade, esse mundo, não é um caos. Ele tem um fundamento. Ele tem um princípio que originou tudo. Então devemos muito a esses grandes homens. Devemos aprender de Anaximandro. Anaximandro, podemos dizer, dá um passo a mais. Tales diz, é a água. Ele vai dizer, não, é um princípio mais, digamos assim, suprassensível, né? Uma substância que não está neste mundo aqui, que está além deste mundo aqui. E eu creio que podemos dizer que Anaximandro se antecipa aí ao grande Platão, que é o fundador da metafísica ocidental. Então é o que temos a dizer sobre Anaximandro de Mileto hoje. Claro, tem muitas coisas para serem ditas, mas nossa proposta é fazer isso de modo mais didático, mais compreensível possível, né? Sobretudo para os principiantes, para os que estão ainda iniciando o contato com a filosofia. Então fica o nosso abraço mais uma vez. Convido vocês a compartilharem este vídeo, se acharem interessante, se inscreverem no nosso canal, possamos continuar divulgando a filosofia, divulgando o conhecimento. E fica aí o nosso forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço.